gente ter essa preocupação com mostrar resultado e tal, tem momentos cruciais de pausa, de você pegar uma criança pequena no colo, fazer uma troca de olhar, de uma coisa gostosa, de um chamego que traz o olhar da criança para você, sabe? Então, saber dosar isso também, eu acho que é extremamente importante, tanto na atuação com o cliente em si, né, com o paciente, mas na atuação com os pais mesmo, né? Ter esse momento de parada quando é importante, né? Até Acho que é por aproveitando aí. esse gancho aí, Thaís, que você trouxe, né, a coisa do olhar e do contato físico, e a gente falando até, entrando na sua própria área ali, da questão do processamento sensorial, É. né, e como é que a gente, como é que a mãe, o pai, como é que é esse momento, né, para os pais que percebem ali que às vezes o contato visual ele não é, né, tão intenso quanto deveria, né, que a criança não responde ali a algumas interações que permeiam as sensações, né? E aí o quanto Sim. isso produz essa sensação de angústia, assim, né? Não sei nem como definir, né? Qual é essa sensação nesse momento, né? Sim. Então, veja, a questão do olhar, ela pode acontecer por diferentes demandas, né? A questão da dificuldade do contato visual. Eu cito o exemplo do sistema tátil, né? De um bebê que tem uma hiperreatividade tátil, então é um bebê que não gosta de ficar no colo, né? Quando fica é mais no colo da mãe, sabe? E também não por muito tempo. Um bebê que não quer mamar no peito, sabe? Então, são coisas assim, ele evita engatinhar, ele evita se arrastar, evita pegar objetos, porque tudo é muito desconfortável, né? A sensação é desconfortável, por vezes dolorosa, né? E que a gente não tem essa compreensão, mas ele está sentindo isso, né? Então, muitas vezes, o bebê sofre porque ele quer ficar junto da mãe, mas ele não consegue. Ele sofre porque ele quer ir no colo da avó, mas ele não consegue, sabe? E isso enquanto bebê, isso enquanto criança, adultos, ouço isso dos meus adultos também, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque nessa hora a primeira coisa que essa mãe pensa é o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu estou fazendo para ele não querer me olhar, que eu dou banho e brinco com ele, ele não me olha, que eu vou trocar uma fralda e fico de chamego e ele não me dá bola, né? Que eu quero dar o peito e ele não quer pegar, e que já fizemos, né, consulta com enfermeira e tal, e diz que a pega tá boa e que tá tudo certo, a posição tá boa, ele não quer, né? Não é que ele não quer, ele não consegue, né? Muitas vezes ele quer, mas ele não consegue, porque é desconfortável. Então, a primeira coisa que essa mãe pensa é o que eu tô fazendo errado, né? Qual é a minha culpa nisso, né? É. E a partir do momento que ela tem esse entendimento que a questão não é com ela, mas que é uma questão de processamento sensorial, eu acho que tira um caminhão das costas, né? Porque daí ela consegue entender que não foi ela que fez algo de errado, que não é algo que compete a ela, né? É algo que está fora do alcance do próprio bebê. E é engraçado ser justamente essa a primeira questão, né? Não é o que o meu bebê tem de errado, e sim o que é que eu estou fazendo de errado, né? E daí como isso Exatamente. está ligado com o afeto, né? Assim, como que a mãe vai se entender vinculada com esse neném, né? Porque geralmente o que vem daí é, ele não me ama. Exatamente. Então, uma das questões, assim, quando a gente estuda sobre processamento, uma das influências do processamento tátil no desenvolvimento neuropsicomotor é a ligação e o apego. Porque é inevitável que isso fique mexido, sabe? É inevitável. Tanto por parte do bebê como por parte da mãe. Certo. É. E aí eu acho que isso é importante, porque, por incrível que pareça, tem muitos profissionais hoje, né, assistindo e tendo interesse no tema. E eu acho que isso fica como reflexo para a nossa própria prática, né? Porque a gente às vezes fica muito enviesado na busca pelo diagnóstico, ou na busca, ou fica
pelo menos na área de reabilitação, a gente fica muito focado num objetivo muito específico ali, né? E que intervenções a gente pode, né, realizar para alcançar esse objetivo. E aí, no fim, a gente esquece de olhar, né, para todo esse conjunto, né, de pessoas que vão ser realmente os nossos clientes, né? Porque a gente vai precisar não só trabalhar com aquela criança, mas também essa criança ela precisa, né, de um coterapeuta que vai implementar ali a terapia quando ela não estiver dentro do contexto de terapia, né? Quem é que vai implementar isso, né, depois fora do contexto? E se a gente não entende toda essa relação, fica muito difícil. E é muito fácil para a gente, quanto profissional. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que muitas vezes nós, profissionais, fazemos muito o seguinte: quando alguma intervenção nossa não está errada, a primeira reação nossa, isso é até, acho que uma própria defesa, né? Até um próprio mecanismo de defesa nossa. A nossa primeira reação é culpar os pais, né? É dizer, mas meu Deus, essa família também, né? Ela não colabora, essa família também não ajuda. E qual é o perfil de família? E o que é que a gente está idealizando, né? E como é que a gente está reforçando, muitas vezes, essa crença de uma maternidade ou de uma constituição familiar idealizada, né? Porque, na verdade, desde o princípio, na avaliação e na definição do programa, a gente tem que entender bem o funcionamento dessa família, é com essa família que a gente vai trabalhar. A gente pode até orientar alguns aspectos ou modificar algumas coisas nesse ambiente familiar, mas são pequenas coisas, né? A gente não muda a forma com que essa família foi constituída, a gente não consegue romper com aquilo que a gente herdou dos nossos próprios pais, e não do ponto de vista genético, né? Mas sim, né, desse ambiente no qual a gente foi se desenvolvendo, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a nossa responsabilidade enquanto profissional na hora de alimentar certas crenças, né? Eu acho que a gente tá vindo, né, Mari, num movimento lá que o pessoal de Portugal faz muito, né? Que até essa semana teve uma live com o Vitor Franco, que, né, fez lá o processo de adaptação, né, dos pais à deficiência. E lá o que eles prezam muito é o modelo centrado na família e não no indivíduo, né? E veio muito dos estudos de, por exemplo, famílias que tinham pessoas com paralisia cerebral. Então, eles tinham uma cidade central que atendia várias regiões, de repente, como se fosse aqui Curitiba, atendendo região metropolitana, né? Ou outra cidade do estado, que é o que acontece. E então, as pessoas iam periodicamente para o centro, mas ficavam a semana inteira, de repente, sem algum estímulo físico, né? No caso ali da paralisia cerebral. Então, eles começaram a mudar o sistema de forma que os profissionais também acessam as redes da família, vão capacitando, vão orientando as pessoas para que elas entendam o que em casa elas têm a ver, né, com todos esses nomes, de repente, que os profissionais falam, né? Pensando ali, de repente, no que a Thaís trouxe, né? Ela falou muito da questão sensorial tátil, mas então o que em casa, né, tem a ver com isso, né? E tudo mais. Então, acho que a gente está vindo dessa herança, dessa mudança, né? Por isso que a gente também está olhando mais para essa família, né? E porque sempre que a gente olha para os estudos que comparam, quando a gente tem uma família envolvida com os profissionais, a gente vê que tem uma diferença muito gigantesca, né? Do que só quando a gente trata da criança ou só olha para a criança, né? Mas é bem interessante, eu acho, essa colocação, porque às vezes a família vem pronta, né, para entregar a criança para a gente e a gente já está pronto para só pegar a criança, reforçando isso, né? E nem sempre a gente desafia esse modelo, né, de não, mas peraí, vocês vão entrar juntos também, hoje vocês vão participar, né? Fazer essas quebras, né? É engraçado, eu tô atendendo um caso no consultório que nem é uma criança típica, mas chegou num momento da terapia que ficou muito evidente que a mãe teria que participar. E não é uma mãe negligente de forma alguma, é uma mãe muito presente, né? Mas a criança tinha algumas questões ali para resolver com a mãe. E aí eu falei, olha, então a partir de agora você vai começar a participar das sessões. Toda sessão antes dela aparecer, ela me mandava mensagem, mas hoje eu tenho que participar. Existe uma angústia também de se ver naquele processo, né? E aí a importância da gente também reforçar o que esses pais estão fazendo de certo, né? E para essa mãe foi muito importante ela entender que ela estava naquele processo não porque ela estava fazendo algo de errado, mas porque aquela criança estava entendendo um processo particular lá da família que estava acontecendo
e ela não estava deixando aquilo claro, porque ela estava com, assim, uma resistência para falar daquilo, né? Porque ela mesma estava resolvendo aquilo. Então, acho que é muito desse desafio, né, Mari? Uma das questões que se propôs aqui para a roda é o que fazer quando a família é um certo empecilho. Eu acho que é entender que a família não é um empecilho, é que ela está lidando com os seus próprios obstáculos. Exatamente. Elaine, é isso que eu ia falar. Ia te apresentar, a Elaine ia falar que você pediu a fala. Tá, pessoal, desculpa, tá? Tive um pouco de dificuldade para conectar, entrei um pouco mais tarde, perdi o início. Sou Elaine, também sou psicóloga e também sou mãe, né? E o que eu gostaria de falar tem a ver, assim, somente com o que a Giovana acabou de falar. O que eu percebo é assim, a família, muitas vezes ela já vem ou porque está notando ali, né, alguma coisa diferente com o seu filho, que está tentando compreender, ou foi encaminhamento médico, ou, né, o mais comum até que já seja encaminhamento da escola, né, um pouco mais tarde. E com essa, falando sobre a culpa, né, eu percebo que as famílias chegam bastante angustiadas e também muitas vezes uma postura defensiva, justamente por estar tentando compreender mais onde que eu estou errando, né, pensando que esteja errando. E não que não esteja, talvez esteja, mas sem saber como fazer da melhor forma. E uma coisa que é bem interessante de observar é que mesmo no processo de avaliação, às vezes a gente consegue já ir dando algumas dicas ou alguns instrumentos para essa família ir implementando ali com a criança, que começa a família ver alguns resultados. Eu acho que é assim, que mesmo quando é no início ainda uma relação de avaliação, de alguma forma, quando a gente consegue fazer um bom acolhimento, né, e dizer assim, ó, estou aqui para te ajudar a compreender e depois fazermos aqui os encaminhamentos devidos, né, ver o que a gente vai poder fazer pelo seu filho e por vocês, compreendendo sempre assim, que ela está levando a criança, mas que a angústia maior às vezes é dos próprios pais mesmo, né, que a gente vai lidar ali naquele primeiro momento. Quando a gente consegue fazer bem esse acolhimento e de alguma forma entregar algumas dicas ou ferramentas de como já ir lidando com alguns comportamentos mais difíceis ou com algumas, às vezes os próprios medos dos pais, aquelas inseguranças, e às vezes esse medo é o medo do diagnóstico, né? E ao mesmo tempo em que vem o diagnóstico, parece que vem também o alívio, né? Ah, então agora tem uma explicação e tenho que fazer, né? A partir de um diagnóstico, que tenho que fazer ali para dar uma melhor qualidade de vida para essa criança, para que ela se desenvolva e junto com a criança a família, né? Uma melhor qualidade para essa família. Então, fiquei pensando nisso quando Giovana fez a fala dela. Porque quando você me diz isso, eu penso assim, como a culpa tem a ver com a expectativa, né? Então, às vezes, no diagnóstico, eu tenho uma expectativa de que essa criança tem que estar fazendo algo e que se ela não consegue, a culpa é minha, né? Assim que o diagnóstico, às vezes a expectativa é não reduzida, mas alterada, né? De entender a limitação daquela criança. E não só uma criança típica, mas uma criança típica também tem as suas limitações, todo mundo tem, né? Às vezes, de desconstruir isso para os pais, já é um jeito da gente eliminar um pouco dessa culpa, né? Eu penso que é justamente isso, porque às vezes quando chega pra gente, principalmente uma criança em idade, assim, pré-escolar ali, né, que já tem uma trajetóriazinha pela escola, às vezes a família já vem com um peso, né, ela tá tentando fazer da melhor forma, mas não está conseguindo atingir também a expectativa, às vezes não é dela, é da escola, né? Às vezes a expectativa ainda é exterior, e daí a família vem com aquela culpa, mas onde é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo? Então, achei bem legal também quando vocês colocam, assim, o termo responsabilidade, porque, principalmente, eu acho para as mães, né? Como que na nossa sociedade tem um peso grande, né? Sobre as mães, assim, do dar conta, de criar muito bem os filhos, de né, formar boas pessoas. E eu não sei, né, o que vocês acham. Eu gosto muito de quando as mães mesmo trazem. Às vezes a gente percebe essa culpa
nos relatos ali no que a família traz. E às vezes a mãe expressa isso claramente, né? Do quanto se sente culpada. Então, gosto sempre de falar que a gente pode trocar pela palavra responsabilidade, porque culpa parece que ela já, assim, já foi julgada e condenada, né? Só tem que agora pagar a penitência. Quando a gente usa o termo de responsabilidade, a gente tira também do papel, assim, né, de vítimas e culpados, de vítimas e algozes, e a gente consegue trazer as pessoas mais para... então, se é uma responsabilidade, a partir do momento que a gente assume a responsabilidade, a gente consegue pensar estratégias para mudar isso que não está ok, né? E caminhar junto com o terapeuta. Essa é uma estratégia, assim, que eu acho bem legal de usar para acolher a família, né? De tentar, assim... Claro que a gente sabe, tem famílias... diversos tipos de funcionamento familiar, né? Tem aquelas que são mais engajadas com o tratamento, tem aquelas que são um pouco menos, mas, de modo geral, quem chega até a gente tem uma vontade ali de mudar a situação. E não sei, né, o que vocês acham, isso é uma coisa que eu queria trazer para conversar com vocês. Eu até quero pegar esse gancho, Elaine, que você falou, que é uma coisa que eu já até queria trazer desde o início. Na época da minha avó, eu não imagino ela discutindo sobre maternidade, sabe? Fazendo essa roda de conversa que a gente está fazendo. Porque eu acho que era uma coisa tão esperada para ela ser mãe, que simplesmente as pessoas elas não refletiam, né? Sobre a escolha de ser mãe, sobre o papel da mãe. Eu acho que hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer isso, né? E eu vejo que... Mas hoje a gente vive, acho que é um momento muito diferente, onde a gente sai para trabalhar em tempo integral. Né, onde a gente tem uma carga horária, muitas vezes... Por que eu estou falando isso? Até vou me colocar agora como pessoa. Eu não sou mãe, e eu me questiono muito se eu quero ser mãe. E eu me questiono muito se eu quero ser mãe, porque eu tenho medo dessa responsabilidade. Sinceramente, no fundo, o que eu me questiono é, será que eu dou conta dessa responsabilidade? Porque eu sei que eu vou ter que abrir mão de várias coisas da minha vida, e eu não sei se eu tô nesse momento, mas eu acho que todo mundo pensa isso. Todo mundo em algum momento, né, quando decidiu ser mãe, acho que passou por esse processo todo, né, de refletir sobre todas essas escolhas, né. E aí eu fico... Mari. Oi. Mas isso a gente reflete hoje. Isso, né? exatamente isso que eu quero... Que hoje que a gente está no mercado de trabalho, enquanto mulher, trabalhando fora o dia todo, a gente pensa sobre isso. Né? É isso que você estava falando, as nossas avós, não. Minha avó casou com 14 anos e já estava tendo filho, né? Porque na época era isso, era assim. E não havia nenhuma reflexão a ser. Não. Né? E eu vejo que a geração da minha mãe já começou a pensar um pouquinho mais sobre, eu vejo que a nossa geração aqui, de modo geral, pensa muito sobre, né? Consegue refletir, discutir abertamente sobre... E acho que retratar a maternidade um pouquinho mais próxima do que é a realidade, né? Só que aí eu fico tentando entender, eu trouxe isso até para tentar entender o quanto é difícil, às vezes, o que a gente entende por engajamento, sabe? E será que a gente não está também trazendo uma ilusão, assim, sobre o que seria, o que a gente espera de uma família engajada, né? O que seria uma família engajada? Né? O quanto de disponibilidade essa família teria na rotina para se engajar de fato, né? Porque é aí que eu trouxe a questão, né, do o que fazer quando a família não se engaja. Porque às vezes não é uma questão de escolha, não é uma questão de eu posso não me engajar ou eu posso me engajar, né? E eu acho que a culpa é maior aí, porque eu quero assumir o controle das coisas que acontecem com o meu filho, mas ao mesmo tempo eu não consigo, eu não dou conta, né? Imagina, se você trabalha 8 horas por dia, a gente tem, pensando a gente quanto autônomo, a gente tem a ideia ridícula de quando a gente vai escolher um curso na faculdade, de que a gente, eu vou ser autônomo e eu posso decidir o meu horário. Caramba, a gente trabalha muito mais do que 8 horas por dia, né? Com as pessoas que eu converso, trabalham muito mais do que 8 horas por dia. A gente chega a trabalhar 10, 12 horas por dia, né? E eu fico pensando, eu falo, hoje, se eu tivesse um filho, eu até entendo, às vezes, essa mãe e esse pai que é um pouco ausente, entende? Ou às vezes não segue exatamente o plano que eu criei idealizado, né, de tratamento.
Óbvio que a gente sabe que isso vai ter reflexo, né, no alcance dos nossos objetivos, mas não adianta, a gente tem que trabalhar com a família real, né, com a família de hoje, que não tem realmente tanto tempo assim para se engajar, porque a gente está envolvido no mercado de trabalho, a gente vive numa lógica de trabalho hoje cada vez mais louca, né? Mais louca, completamente louca, né? Não tem como a gente dizer que hoje a nossa lógica de trabalho é saudável. Eu acho que a pandemia está fazendo com que a gente reflita sobre isso, né? Sobre a representatividade do trabalho na nossa vida. Eu tô cheia, até já emendando um outro assunto, eu tô atendendo um monte de idoso que teve que parar de trabalhar por outros problemas relacionados à cognição, e o quanto era o trabalho quem definia a sua identidade, assim, era através do trabalho que eles definiam a sua identidade, sabe? Então é muito louco isso, porque a família real talvez não tenha tempo de se engajar da forma com que a gente gostaria, não, da forma com que a gente imagina que é engajamento. Então eu acho que até é uma reflexão que a gente tem que fazer para nós mesmos, na nossa atuação, que o que é que a gente espera, né? Mari, mas eu acho que é uma coisa assim, olha, a gente esperar, eu acho que a gente tem que esperar o que a gente pode fazer, sabe? Eu penso que eu parto do prisma de que todo pai e mãe faz o melhor que consegue. Sim, é isso que eu tô falando. Falta uma avaliação realista, né? De qual é o tempo que essa família tem para de fato se engajar, né? Sim, e às vezes é muito pouco tempo. Agora eu vou dizer assim, posso falar? Eu venho do serviço de SUS, né? Que eu fiquei 11 anos como servidora pública. E a gente, no particular, a gente tem outra realidade, gente, porque a partir do momento que a família está te procurando no serviço particular, ela já está se engajando de alguma forma, sabe? Eu trabalhava em escola pública, escola municipal, escola especial, né? No ambulatório. E quantas vezes a gente chamava as famílias para conversar e simplesmente não iam, sabe, gente? Então, ali realmente era total falta de engajamento, sabe? Não era uma questão de vir conversar e muitas orientações não conseguir colocar em prática por falta de entendimento, não era isso. Era ausência mesmo, de não se responsabilizar por questões culturais mesmo, né? De que era uma família que já ganhava aqueles auxílios, né, de quem tem filho especial, que agora eu não me lembro, acho que é BPC, Benefício de Prestação Continuada. Então já tinha todo um cunho cultural que atrapalhava, sabe? Então eu não quero mudar a minha situação, entende? E no serviço privado eu vejo essa diferença muito gritante, assim. Então, a partir do momento que a família procura no privado, é porque já está se disponibilizando de alguma forma, sabe? E parto desse prisma mesmo, de que o pai e mãe, eles fazem o melhor que eles conseguem, entende? Principalmente no privado. Assim, só que, Thaís, eu vejo entra no aproveitamento daí dessa culpa, né? Ah, peraí, Helena, eu sei o que você quer falar. Ah, sim. Mas entra o quanto tem alguns profissionais que se aproveitam dessa culpa, né? Porque querendo ou não, assim, existe uma propaganda de serviços, e eu vou falar em especial para o autismo. Tem que ser todos os dias da semana, X horas por dia, até o próprio Denver com a criança pequena, né? São várias horas que você tem que se disponibilizar para estar ali, porque senão seu filho não vai se desenvolver, porque senão não vai ter efeito dos resultados. E aí eu vejo que as mães ficam desesperadas, antes mesmo do diagnóstico, às vezes, da conclusão diagnóstica, elas já estão pensando no tratamento, né? E aí eu vejo que elas chegam perguntando, falando, Mariana, mas será que ele vai ter que fazer aba? Né? Mas eu ouvi falar que é todos os dias da semana, eu ouvi falar que é 40 horas na semana. Sabe? Eu ouvi falar que é muito caro, né? Aí tem o estresse financeiro, além do estresse, né, da própria rotina de manejar a agenda ali, tem o estresse financeiro. E outra, a gente sabe que centros de tratamento não estão localizados do lado da sua casa, né? Geralmente estão em regiões mais centrais. Então, sabe, na minha devolutiva, eu sempre digo para os pais assim, olha, eu identifiquei que precisa de X vezes na semana de terapia, mas o que manda é o bolso da família.
Eu sempre jogo dessa forma, sabe? Eu se também vocês falo, puderem, a gente vai fazer, né? E se não, eu vou dar o meu melhor para fazer valer esse número de sessões, entendeu? Dentro do que é possível para vocês. Porque, gente, não dá também, né? Eu sempre digo para eles, a gente não pode querer resolver um problema e criar um novo problema. Não é fazer tratamento e criar um problema financeiro na família, porque daí começa a dar estresse, né? No pai, na mãe, a relação entre o casal não fica boa, porque a gente sabe que é imperativo o dinheiro, né? Então, se a condição financeira não tá boa, começa a dar briga no casal, aí pronto, vai piorar tudo. Então, eu prefiro que ele venha menos vezes, mas que o casal esteja bem, esteja equilibrado, a situação financeira se mantenha equilibrada, porque daí as coisas vão fluir melhor, né? Até porque se a gente for se... Tem que ver uma coisa também assim, você acaba gerando também a questão da culpa desse pai de não ter o dinheiro para pagar essas terapias, sabe? E isso é outro problema psicológico que te causa, você se sentir frustrado, como que você não consegue dar o básico para o teu filho, que são as terapias. Então, às vezes, realmente, acho que falta um olhar, às vezes, de alguns profissionais, eu falo por experiência, assim, de saber, olha, o ideal seria isso, mas eu realmente entendo. O que a gente pode fazer, por enquanto, é este ponto, entendeu? Eu acho que, às vezes, a gente, como profissional, fica muito grudadinho lá no que a teoria está escrita, né? Mas a teoria, ela não embarca o nosso real, os tropeços. Na teoria não tem ninguém falando como lidar com a pandemia, por exemplo, né? Então tá todo mundo tropeçando e tentando fazer alguma coisa. E acho que no mundo do autismo isso é muito, muito, muito presente, né? Eu vejo assim que quando às vezes a gente começava as rodas de conversa, a primeira coisa que eu falava é: a gente não vai discutir X, Y e Z métodos, porque as mães já ficavam na recepção perguntando assim: ah, mas quantas sessões disso teu filho faz? Quantas sessões daquilo teu filho faz? Porque o meu só faz 3. O teu só faz uma? Mas meu Deus, só isso, né? Então existe toda essa pressão de que tem que dar conta disso, né? De todas essas horas, tem que comprar todos os materiais diferenciados, tem que ir numa escola também, às vezes, super cara, né? É porque é nessa escola só que vai ter a inclusão. Então, nossa, a gente entrega uma pilha de culpa, na verdade, né? Dependendo de se a gente não presta atenção em como a gente está gerenciando isso, né? Às vezes até nas orientações simples, né? A gente fala muito, vamos colocar rotina, né? Mas às vezes a família não tem a rotina, ou não tem o tempo de ir lá trocar os cartões, né? E fazer, ou o tempo de fazer os cartões, não tem o dinheiro para comprar os cartões, enfim, né? São N situações que às vezes a gente fica, poxa, mas aqui, vai cair naquilo, né? A família não atende o que eu faço, por isso que não dá certo, né? Mas a minha prescrição também não está adequada à família, né? Eu acho que essa é a maior crítica, assim, sabe, Anny? Essa coisa de entender quem é essa família. Entreviste essa família, visite essa família para entender, né, sobre ela, para saber se realmente o seu plano está sendo, o seu plano de trabalho, né, está sendo realista ou não, né? Porque senão eu vou estar ou me aproveitando dessa culpa ou, de certa forma, e às vezes é sem querer, né? Me aproveitando, não propositalmente, mas vou estar me aproveitando dessa culpa ou reforçando, às vezes, essas crenças de, né, falta de controle mesmo, porque eu acho que a culpa vem quando a gente percebe que a gente não tem controle, né, sobre as coisas que vão acontecendo, né, e essa é a realidade, a vida ela acontece independente, né, em especial a vida do seu filho acontece independente, né, você não tem controle sobre as coisas que acontecem a ele, né. Mário, eu estava lembrando de uma coisa bem importante que a gente conversou nas nossas trocas prévias aí a esse momento, e que pode acabar passando. Peraí que agora me fugiu de novo. É que a gente falou tanta coisa. Né? A gente falou tanta coisa. Ah, sim. Isso da culpa. Quando eu recebo, né, os pais por esse momento prévio de acolhimento aí, né? Do quanto eu me preocupo em fazer com que eles não digam, nossa, porque eu deixei tanto tempo passar, que ele já está numa idade que não tem mais muito o que fazer. Às vezes o discurso é esse, porque já veio do médico especializado, sabe? Dizendo que não, já não tem muito o que fazer, sabe? E tem. Então, tem muitos médicos e bons né? médicos que dizem isso mesmo aqui.
Chega lá uma criança de 10, 11 anos, né? Esse é o discurso, né? Ó, já tá meio tarde, não tem muito o que fazer, mas... Isso. Aí eu sempre digo, gente, por favor, voltem lá, ele precisa ver isso. Daí os pais dizem, não quero mais olhar pra cara dele, sabe? Mas eu queria tanto voltar para poder ver que, olha, não é bem assim, né? Mas do quanto a gente precisa empoderar esses pais, né? E dizer que, olha, nada mudou, você recebeu esse diagnóstico, mas continua sendo seu filho amado, desejado, esperado, né? E você é a pessoa que melhor conhece o teu filho, né? Você está trazendo para mim, você me vê como especialista, mas eu sei da minha experiência, eu sei dos livros, eu sei dos artigos, do que eu estudei, né? Mas eu não conheço teu filho, né? Então, diga, Ana. Não, eu ia falar que é aquilo que a gente comentou, né? De receber uma pessoa e não um diagnóstico nos consultórios, Exatamente, né? exatamente. E eu acho que quando a gente se preocupa muito com a idade e com o diagnóstico, a gente não vê a pessoa, né? Quando eu comento que eu atendo adultos com e sem autismo, né? E que todo mundo fala, mas como você faz, né? A questão é essa. Eu não tenho esse prisma de o que ele tem ou que idade ele tem, né? A minha ótica é inversa. A minha ótica é quais são os comportamentos que ele apresenta, que são de origem sensorial e o que a integração sensorial pode ajudá-lo. Então, pronto, pode ajudar, pode ajudar. Não importa a idade, não importa o que tem, né? E ajuda. Pronto, né? Gente, tem uma triste notícia. Tá chegando ao fim nossa conversa. E a gente não falou metade das coisas que a gente tinha planejado em falar. Não falamos desse filho quando cresce, quando fica adulto, mas faz parte, né? Faz parte. Eu acho que o principal é a gente poder estar no momento hoje onde a gente pode problematizar essas questões e refletir essas questões dentro acho que em especial para quem é profissional, refletir essas questões dentro do contexto clínico, seja o trabalho que for que eu faça, né? Seja um simples trabalho de avaliação neuropsicológica. Se eu não tiver espaço para esse acolhimento e para essa escuta sem julgamento, porque é muito fácil julgar. A gente julga sem pensar, né? Então, se eu não tiver espaço para isso, provavelmente eu não vou conseguir entender direito, né, o funcionamento dessa família para saber funcionalmente como é que essa queixa ou esse comportamento, né, aí disruptivo acontece, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que, até para complementar, né, a minha avó não discutia sobre isso, mas imagina discutir sobre paternidade. Se a gente levou tanto tempo para discutir sobre maternidade, eu acho que ainda vai mais um tempo até os próprios pais poderem chegar a um ponto de refletirem o papel, né, do pai, porque isso não adianta, é histórico, né? É cultural, não tem... as coisas vão acontecendo, né, a seu tempo. Então, eu vejo que isso é muito importante, porque se a gente for pensar, a maioria dos inscritos aqui hoje foram mulheres. A gente vê a maioria das pessoas que, né, vêm ao consultório são as mães, né? Então, não tem como também deixar esse lado da construção desse papel social enquanto algo, né, cultural e histórico aí, né? Eu quero agradecer, eu não sei se vocês têm, depois cada uma acho que pode ir finalizando aí, mas acho que tem espaço para isso, até quem quiser tirar uma dúvida ou quem, né, quiser comentar ou fazer alguma fala, é só chamar aqui no chat que eu abro aqui o som para vocês. Mas eu quero agradecer, hoje foi a nossa primeira roda de conversa, eu peço até desculpas para as pessoas se algo saiu meio desorganizado, mas eu acho que não. Eu achei que nada saiu desorganizado, mas a gente ainda está aprendendo, né? A como usar essas ferramentas e essas tecnologias que até então, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu ignorava. Não fazia parte da minha realidade. Mas eu quero agradecer muito a presença da Kelly, que pôde participar aqui, trazer um pouco, né, do que ela escuta também de angústia, das suas próprias angústias, mas também o que ela escuta de angústias, já que ela tem, né, contato com muitas mães aí, né, e escreve para esse público e, né, sempre dá voz, né, a essas pessoas que às vezes sofrem aí um pouco caladas e quietas, né? Porque é muito fácil a gente procurar um profissional quando a gente tem apoio, mas nem todo mundo tem apoio para procurar, né? Então, nem todo mundo chega ao consultório
Até porque a gente falou disso hoje, né? Quantas vezes a gente não escuta falando, eu vim escondida aqui, ninguém pode saber que eu tô aqui, porque as pessoas acham que eu tô louca, que eu tô ficando louca, que tá tudo bem, né? Quero agradecer a Aninha. Eu estudei com ela, então eu nunca vou deixar de chamar ela de Aninha. A Ana Carolina, que tem um projeto super legal lá em São José dos Pinhais, a gente quer trazer para Curitiba, que é esse apoio para os pais, né? Que a gente quer trazer, eu me incluo, né? Que vivenciam aí, né, essa angústia e, né, esse peso da culpa, né? E, por incrível que pareça, a gente tenta. Acho que a ideia inicial era um grupo para pais e mães de pessoas com crianças, né, neuroatípicas, mas no fim, eu acho que é uma discussão que se estende a qualquer pessoa que se tornou pai ou mãe, né? Quero agradecer muito a Thaís, né? Eu acho que ela trouxe um pouquinho desse senso aí de transdisciplinaridade para o nosso grupo, né? Trouxe um pouquinho do olhar da terapia ocupacional, né, para essa questão que eu acho que é vivenciada por qualquer profissional, né? Não independente se é o psicólogo, que acho que não é só o psicólogo que tem que acolher, né, esse tipo de escuta e demanda, né? Ela está presente aí em todos os consultórios, né? Elaine, obrigada pela sua participação especial aqui, né? Eu acho que foi bem importante a sua fala. Eu vi que tem perguntinha aqui, mas enquanto isso vocês podem ir falando que depois eu retomo as perguntinhas daqui. Abre os microfones aí, que daí quem quiser fazer pergunta também pode fazer. A Juliana, ela fez uma pergunta, só que eu não sei se ela quer que eu tiro ela do mudo. Ela perguntou se ela acha que o diagnóstico pode ser, em alguns casos, como se fosse uma transferência da culpa. Eu acho que eu entendi. Juliana, se você quiser, veja se eu entendi direito a sua pergunta. É como se a gente, com o diagnóstico, não fosse, acho que não sei se é culpa a palavra, eu não sei se eu entendi direito, mas às vezes eu entendo como se fosse uma transferência da responsabilidade. Então não é mais a minha responsabilidade, e sim agora do profissional que vai atender meu filho. Eu não sei se é isso a pergunta. Ou até, assim, independente do que eu faça, meu filho tem um diagnóstico, então é isso aí, né? Ela eu pensei confirmou nisso, de quando eu falei do sensorial, né? Eu pensei disso, de entender que o sensorial está atrapalhando nas questões até de vinculação, de relação com essa mãe, né? Então, pode ser isso também. Exato. A gente tem que tomar muito cuidado também, porque, obviamente, nem todos que a gente atende são... Quer dizer, ninguém é totalmente saudável, né? Eu não me sinto mentalmente saudável o tempo todo. Às vezes eu acho que eu sou meio estranha. Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, dependendo não tem como a gente fazer uma avaliação, né, da personalidade desses pais ali antes de atender essas crianças. Tem casos que a gente atende onde há uma psicopatologia presente, né, nos pais e nas mães. Inclusive, tenho raras mães, mas eu já atendi, que buscam toda hora doenças nos seus filhos. Parece que existe uma grande procura pela medicalização dessas crianças, que chega a ser uma relação doentia. A gente sabe que tem relações doentias, né, de mães com seus filhos, e isso já vem de muito tempo. Elas, às vezes, precisam da indicação para o tratamento inicialmente. Então, nesses casos, eu acho que pode acontecer uma certa transferência dessa responsabilidade. Então agora meu filho não é mais uma criança que não se comporta, ou mimada, ou qualquer outras coisas que ele tenha ouvido. Agora meu filho, sei lá, tem déficit de atenção, tem autismo, tem... né, transtorno do processamento sensorial, então agora mando para o profissional e ele vai dar conta. Ô Mari, eu tenho, assim, duas questões que talvez caiam nesse caso, assim, né? Nossas épocas lá de Senep, nosso estágio da faculdade... Quem não conhece, o Senep é o Centro de Neuropediatria aqui do HC. Isso, do Hospital Clínica. E eu ficava no ambulatório de primeira crise e epilepsia. Então, a gente atendia pessoas muito humildes, né? Às vezes chegavam, eu lembro muito especificamente de um caso que a mãe chegou com 4 filhos e o filho que estava em avaliação pela nossa equipe, eles estavam simulando que ele teria crises para ele poder ser diagnosticado com epilepsia e assim a família ganhar mais um auxílio, benefício, né? Porque eles precisavam ter o CID. Nossa, no Senep tinha muito disso, né, Aninha? Agora eu tô me lembrando, tinha criança que tinha diagnóstico de deficiência intelectual, daí você ia pra avaliação, não tinha, a mãe não ficava feliz. Ela ficava triste,
porque onde já se viu, eu não vou conseguir mais o benefício agora, né? Eu Então, até acho que entendo, sabia? Não, mas eu vou ser bem sincera com você. Eu até entendo porque a classe socioeconômica que a gente atendia no Senep não era baixa. sim. Era extremamente baixa, né? Então eu entendo o quanto é necessário esse benefício, né? Sim, né? Só que existiam casos, assim, onde a gente sabe que existia um ganho secundário, que às vezes nem era o financeiro, com o diagnóstico, né? Isso. E eu vou dar um segundo caso, por exemplo, que eu atendo de hoje uma menina que a família quer muito, muito falar que ela tem TDAH, ela não tem TDAH, mas eles conseguiram um neuro que respaldou isso antes dela fazer a avaliação neuropsicológica, e o TDAH dela calou todos os problemas familiares, né? Então, às vezes, o diagnóstico também vem com uma função assim na família, né? Porque tudo, a rebeldia dela, né? A falta de atenção na aula, porque obviamente ela tem situações em casa que são fora do comum, foi substituído por um remédio, porque, ai, tadinha, ela tem TDAH, né? Por isso que ela se comporta assim. Não é porque tem outras questões, né? Então, talvez possa também ser uma forma de transferir a culpa, né? Eu acho que Depositar aí ali. cabe muito, não sei o que vocês acham, mas eu acho que cabe muito aquilo que a gente falou sobre a diferença entre culpa e responsabilidade, né? Não é porque, eu acho que primeiro, essas famílias precisam de uma psicoeducação sobre esse diagnóstico, né? Para eles entenderem, né, que existem fatores ambientais que interferem aí na forma com que essa criança vai se comportar. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, além do psicodiagnóstico, da psicoeducação, eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Elas entenderem que, assim, não existe uma transferência da culpa, porque, na verdade, a gente sabe que a gente vai tentar até amenizar essa sensação, mas também responsabilizar esses pais agora, né, pela... É o que eu também falo para as crianças até, né? Eu falo, não é porque agora você sabe que a criança também é esperta, né? E quando ela tem acesso ao diagnóstico, né? É o que a gente acaba falando. Não é porque agora você sabe, né? Que isso não nasceu, que isso nasceu com você e não é culpa sua, né? Que você vai usar disso para justificar ali uma série de coisas, né? Eu sempre brinco, às vezes eles vêm com uma explicação do tipo, é que você sabe que eu tenho déficit de atenção. Eu falo, explica, mas não justifica. Eu falei, isso explica, mas não justifica. Então não vem com essa não, né? Então eu acho que é importante essa psicoeducação e trazer esses familiares para os seus papéis, né? Quais são os seus papéis a partir de então? Porque uma coisa que não deu tempo da gente falar é sobre essa reorganização dos papéis após o diagnóstico. Eu até não sei, Kelly, se você quer falar um pouquinho rapidamente sobre isso, se houve essa necessidade de sentar e se reorganizar e repensar, meu Deus, como vai ser a nossa família a partir de agora, mesmo ninguém mudando, né? Mesmo não tendo essa... Todo mundo continua sendo quem ele é, né? Seu filho não mudou, ele não passou a ser outra criança, mas não sei se houve esse momento para você. Eu acho que aqui em casa a gente, agora que você falou, a gente não parou para ter esse momento, assim. Na verdade, a gente meio que tem que fazer, temos uma nova realidade e vamos indo, vamos seguindo, assim, a maré, sabe? Acho que a gente encarou, tanto eu quanto meu marido, super bem, assim. Então... É mais fácil, né? Não paramos para discutir. Eu acho que a gente parou mais para conversar e explicar para Raquel, que é a filha mais velha, né? Porque muitas vezes ela acaba também falando, vocês fazem tudo para ele, né? Então também vem outro lado da culpa, né? Quando você tem um filho típico e um atípico, que você acaba dando mais atenção em determinado momento para o filho que está precisando das terapias e tudo mais. Não sei se eu respondi, Mariana, acho que... Sim, não, respondeu sim, não, é isso aí. Não, eu acho que cada família recebe isso também de um jeito diferente, né, Kelly? Né? O quanto algumas famílias vão ter que, né, repensar ali o que elas imaginavam, né, Mas é bem engraçado que quando a gente fala em família, eu falo realmente, é o meu marido, porque se a gente for pensar, quando a gente contou do diagnóstico para outros familiares próximos, ninguém aceitou, entendeu? Então, não, vocês estão inventando coisas, vocês estão procurando, vocês estão rotulando a criança, estão criando um monte de coisa assim. Então, já, tá bom. Então, acho que por isso que pra gente não tem muito... Vamos nós dois e a gente não parou pra pensar muito, sabe?
Aí, eu tá. tô olhando aqui agora quem comentou mais alguma coisa. A Michelle comentou que algumas crianças apresentam muita alteração comportamental e são crianças que exigem uma demanda muito grande. Muitas famílias ficam muito ansiosas e isso acaba dificultando esse olhar da família para com a criança. E a culpa acaba se intensificando mais ainda. Eu acho que quando a criança, ela é... Principalmente aquela criança que é muito mais agitada, né? Que tem muito comportamentos disruptivos. Aquilo que às vezes a gente, enquanto adulto, acaba vendo como um incentivo, no sentido, fica quieto, presta atenção. A criança acaba vendo como um abuso. E eu acho que quando os pais caem em si, é bem difícil, assim, né? É mais dolorido, né? Gente, é isso. Querem finalizar aí? Querem dizer mais alguma coisa? Alguma dúvida? A gente falou que ia deixar uma palavra, não era? Ai, essa parte que eu não Para sou... finalizar, Ia mesmo. Vamos lá. a minha é empoderamento. Empoderamento para essas famílias. Para tomarem as rédeas e saberem que eles são as pessoas que mais podem ajudar os seus filhos. Né? A gente é só instrumento. Eu vou roubar a minha aqui do comentário da Tatiane. Ela falou: a culpa não é minha, mas a responsabilidade pela criança continua sendo. Então, acho que a palavra para mim é responsabilidade. Né? A palavra para mim é empatia, que é o que eu ouço mais no grupo, né? Que bom que eu posso falar e não ser julgada. Que bom que alguém me entende, que bom que alguém me acolhe. Né? E é bom quando a empatia vem de outra mãe para outra mãe, né, Aninha? Porque foi uma coisa também que não deu tempo de falar, né? O quanto as mães se julgam, né? É verdade, é verdade. Tanto que às vezes no grupo tem que dar uma cuidada assim. Eu falo, aqui não é competição para ver quem sofre mais, né? Não é competição desse nível, não. Porque cada uma tem seu peso, cada uma tem, né, as suas questões que são diferentes, né? Então, quando elas se validam, isso é muito bonito. Daí elas se fortalecem juntas, né? Eu vou usar, então, a palavra, acho que liberdade, porque é aquilo que eu falei um pouco no começo. Eu acho que a culpa faz a gente deixar de ser quem nós somos para passar a ser crítico de nós mesmos, né? E quando a gente passa a ser crítico de nós mesmos, a gente perde a espontaneidade, a gente perde, né, essa coisa de ser surpreendida mesmo, sabe? Porque eu acho que estar todo momento sob a mira de si mesmo, né, faz com que a gente tenha um comportamento muito enrijecido. E eu sinto isso de muitas mães com seus filhos, e eu tenho medo de ser essa mãe, sabia? Eu tenho medo de ser essa mãe. Elaine, fala aí. Gente, vai mandando aí se alguém quiser falar uma palavrinha também. Então, claro. Acho que eu escolheria a palavra acolhimento. Eu acho que quando a gente consegue de verdade estar, né, assim, acolher essa demanda da família toda, né, da criança, dos pais, esses sentimentos que muitas vezes vêm com tanta dor assim no início de um processo diagnóstico, ou quando se depara com o diagnóstico, é que a gente consegue ouvir dessa culpa, né, escutar dessa culpa e devolver assim uma proposta de responsabilidade, né, para daí então trazer a família para esse engajamento com o tratamento e tentar de alguma forma, né, da melhor forma apoiar essa família no que elas precisam. Então eu quero deixar para vocês a palavra acolhimento, tá? E obrigada pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece, Elaine. Eu quero falar que a minha é gratidão. Ai, verdade, faltou a sua, Kelly. A sua é o quê? Gratidão. Gratidão. Gratidão por ter vocês, assim, como profissionais que são conscientes e que se colocam realmente no nosso lugar, assim, no lugar dos pais, dessa criança e da família, sabe? Porque a gente encontra muita gente que não tem esse olhar mesmo de apoio, de rede de apoio, que acho que o que as famílias mais precisam é uma rede de apoio. Exatamente. E aí a gente se queixa, que eles só aproveitando, porque às vezes a gente tem uma resistência grande das famílias, né, em aceitarem algum grupo de apoio, alguma coisa assim. A Aninha enfrenta muito isso, né, uma certa resistência, mas também o quanto nós não ocupamos esse papel, né, de julgador, e o quanto agora a gente tem que desconstruir toda essa ideia para realmente fazer com que eles se sintam seguros e apoiados, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer mandar uma palavrinha aqui no chat? Pode mandar, tá bom? Mas acho que é isso. Fiquem atentos, gente. Eu até faço um convite para quem está aqui, dos participantes. A gente vai ter mais rodas de conversa. A ideia é a gente sempre estar trazendo
né, esse olhar transdisciplinar para nossa realidade, tá? Então fiquem atentos, a gente vai colocando no Instagram. Se a gente esqueceu de fazer a maior propaganda, sigam os Instagrams para acompanhar também os trabalhos, né, das profissionais que participaram hoje aqui da nossa roda de conversa. Então, o da Thaís, a gente marcou sempre ela ali, que é o Neurosense, _ Thaís, _ TO, acertei? Perfeito, Mari. Já decorei Perfeito. tudo. A Kelly tem um Instagram que fala sobre coisas relacionadas ao autismo, que é o Mais Que Autismo, é isso, Kelly? Isso. E um sobre maternidade, sobre questões relacionadas a esse papel, que é o Mágicas de Mãe. O do Grupo Ombro Amigo, quem se interessar, é Grupo Ombro Amigo SJP, que é de São José dos Pinhais. Tá? Isso mesmo. Que é o da Aninha. Aninha, quer mais algum Instagram, não? Não, pode ser esse. E a gente está tendo agora encontros online, né? Então, na próxima terça a gente tem um encontro online. No primeiro que a gente fez, a gente teve pessoal de São Paulo participando. Então, a gente está conseguindo unir as mães, né? Nesse momento de pandemia. Então, se alguém quiser participar, a gente vai estar pelo Zoom conectados. É verdade. Até a Posso fazer Tatiana uma... perguntou. Do grupo, tem o grupo online enquanto isso. Tinha esquecido. Posso fazer uma propaganda? Pode, Thaís. Dia 29, dia 29 eu vou falar sobre seletividade alimentar no autismo com a Cláudia Moraes, que é pela Reunida, aquele grupo de pais, sabe? Que é de abrangência nacional, tem a Fátima Quanti, que mora na Holanda, Marcos Mion. E dia 1º... Aonde, Thaís? Aonde? É uma live? Então, eu acho que vai ser um ao vivo pelo Facebook, mas eu não tenho certeza, tá? Mas eu vou estar divulgando. E no Instagram você vai pôr, né? No Neurosense você vai pôr, né? Vou colocar. E dia 1º eu vou falar sobre a influência do processamento sensorial na apraxia da fala, com a Érica Campos, que é a criadora do método dos dedinhos. Tá? Muito que vai bom. ser provavelmente pelo Instagram. E eu vou terminar aqui também fazendo uma propaganda da nossa próxima roda, Mari, que vai ser no dia 28 de junho. Não, 28 de maio. Dia 28, uma quinta-feira, com a psicóloga Camila Machuca, que trabalha bastante com educação emocional em crianças, né? Ela faz um trabalho super legal. E eu e a Mari vamos entrar com a parte da neuropsicologia falando sobre a autorregulação emocional, né, que está prejudicada em vários diagnósticos, inclusive no autismo, no TDAH. Eu que trabalho bastante com superdotação, vejo também bastante dificuldade de autorregulação emocional. Então, e em crianças típicas também, né, a gente tem isso. Então, se vocês tiverem interesse sobre o assunto, se inscrevam lá, tá bom? Gi, eu tenho estudado tanto sobre isso, Gi, sobre o sistema interoceptivo, influência nisso. Ai, quero muito assistir. Obrigada, meninas. Imagina, eu que agradeço vocês, gente. Até a próxima. Espero que a próxima seja em breve, muito em breve. Beijo. Obrigada. Beijo, meninas. Beijo a todos. Obrigada. Tchau.